Olá, queridos e queridas, bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo Direto, o seu podcast da liderança. É muito bom tê-los aqui, muito obrigado pelo seu tempo. É como eu sempre falo, né? O seu tempo é o seu bem mais escasso e mais caro. Então eu me coloco à disposição de colocar pessoas aqui de qualidade, conteúdos de primeira para que valorize mais o seu tempo. Muito obrigado pela sua atenção e a sua disposição de estar aqui com a gente. Eu sou Jorge Pereira, você que ainda não me conhece, eu estou no Instagram como jorge.pereira, jorgepereira.liderança, que é novo. Lá tem bastante conteúdo sobre liderança, vários artigos, bastante livro, os meus treinamentos e cursos eu sempre estou postando lá. Então tudo sobre liderança eu estou falando lá, principalmente hoje minha rede principal é o Instagram e o LinkedIn. No LinkedIn eu estou como Jorge Pereira, lá também tem bastante coisa, bastante artigo. Eu sempre coloco meus insights, dá um insight, falo, preciso colocar alguma coisa, eu vou colocando lá. Então, bastante conteúdo também. Me acompanhe lá que vai ter sempre sobre treinamento, sobre a liderança. E no TikTok, também estou no TikTok, só que no TikTok estou mais como podcast. Lá então os cortes. Então é podcast, _ papo direto. Lá tá todos os cortes dos entrevistados. Sempre estou colocando o que a gente tira de melhor e rápido, para que seja bem dinâmico, tá lá no TikTok. Então você que ainda não me acompanha, não me segue, acompanhe nessas redes sociais, sempre tem informação. E ó, uma coisa bem importante, logo, uma grande surpresa aí, no momento certo, eu ainda não tô divulgando, que tem uma empresa, só tô esperando ela falar assim, pode divulgar. Aí eu tô divulgando algo novo aí, ninguém sabe ainda, só a minha esposa e meus filhos ali, que é um grande passo na minha vida, mas é legal. Fica lá então conectados que vai ter uma grande surpresa aí bem bacana. E sem mais delongas, vamos lá para nossa entrevistada. Vou pegar aqui a minha colinha, tá? Porque eu sempre, o início da apresentação, eu pego a minha colinha. Ela é formada em administração pela Universidade de São Judas, Tadeu, certo? Certo. Com pós em MBA em planejamento de demanda. Com pós, né? E MBA em gestão e ênfase em liderança e inovação pela FGV. Exatamente. Desde 2009 atua na área de supply chain, onde adquiriu vasta experiência em diversos cargos relacionados ao planejamento de produção e materiais. Nos últimos anos, ela vem se especializando em SLP e gestão de pessoas. Trabalha em empresas multinacionais, sempre trabalhando em empresas multinacionais. Além disso, ela participa de uma mentoria para mulheres negras em situação de vulnerabilidade. Eu tô falando da Paula Pereira. Eu falo que os Pereiras vão dominar o mundo ainda. É verdade, né? Jorge Pereira, Jorge né? Pereira. Então os Pereirão vão dominar o mundo aí. Verdade, Jorge. Paula, posso te chamar de Paulinha? Paulinha? Prefiro Paula, Então, tá mas bom. tudo bem, Paulinha. Então, Paula, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui, tá? Obrigada a você, Jorge. É muito importante esse bate-papo aqui. Legal. É muito bom ter você aqui também, que é legal a gente dividir as experiências, principalmente das mulheres, e quais são os desafios que a gente sofre. A gente não, né? Que vocês sempre estão passando aí diariamente. Sim, sim. É muito bom que, eu falei até na última entrevista com a Juliana, que 55% mais ou menos, sempre tá variando entre 52% e 55%, do meu público é feminino. Que legal. Olha só. E eu fiquei muito feliz com o convite, e é muito importante esse momento, porque assim, a gente sempre vê mulheres falando de liderança feminina, né? Uma entrevistada mulher, Sim. entrevistando uma liderança feminina. E aqui não, né? A gente tem um homem, você, interessado, né, em debater esse ponto e falar, isso é muito legal. Bacana. Eu gosto mesmo de estar em todos os artigos, principalmente quando a parte da liderança. E liderança feminina, uma coisa é eu estar à frente de uma liderança, uma coisa é entender como uma liderança mulher, como que ela lida com as diferenças, como ela lida com uma equipe feminina. Eu tenho, que nem a minha área sempre foi na parte da indústria, então eu sempre trabalhei com pouquíssimas mulheres. Pouquíssimas. Sim, então, majoritariamente é uma visão que eu não tenho. Até eu também tô com um ouvido de aluno aqui para entender como que as mulheres elas passam por essa parte da liderança. Eu te conheço já há algum tempo, né? Sim. Até pela amizade que você tem com a Juliana. Sim, a gente é bem amiga. Só que as pessoas ainda que estão aqui ouvindo não te conhecem. Sim. Como você iniciou sua carreira profissional? Olha, vou dizer assim, na área de supply chain, porque antes, né, sempre tem o início, né? A gente começa dando dor aí, comecei com telemarketing, né?
Eu trabalhei 3 anos como telemarketing, mas na área de supply, eu entrei numa indústria, uma gráfica, né, que era de estrutura familiar, que ficava perto da minha casa. Lá eu cuidava, já comecei numa parte ligada à supply, né, que era a produção e análise de distribuição. Na época, já faz muito tempo, 2009, 2008. Nossa, quanto tempo. A gente cuidava de jornais e revistas, né? Mais revistas, porque era uma empresa que produzia revistas, né? Para mulheres, revista de fofoca, revista para criança, era bem variado. E eu cuidava naquela época, a gente mandava para o jornaleiro, teve essa época, vocês lembram, e eles tinham que devolver o que não vendia, né? Que era uma parte consignada. Então, eu fazia todo o controle de quanto que a gente vai mandar, quanto que está vendendo lá, já veio essa parte do planejamento de demanda, né? Então, eu iniciei nessa empresa, de lá foi vindo outras oportunidades, né? Eu passei por grandes empresas como a Avon, a Walmart, aí trabalhando como analista também ligada à supply, né? Uma era analista de distribuição, outra de demanda, então sempre ligado à área de supply, a materiais. E aí veio a grande mudança para mim foi quando eu fui para uma empresa chamada QR, que lá eu consegui trabalhar com S&OP, que eu falei, olha, é isso que eu gosto, né? Que é uma parte do planejamento dentro de supply, que vai falar com diversas áreas para atingir o objetivo estratégico da empresa, né? Seja ele qual for, né? Às vezes é rentabilidade, às vezes é só aumentar a venda não, né? Ou aumento de venda. E eu tive uma liderança bem importante, que na época era um homem, né? Mas que dava bastante oportunidade de desenvolvimento, de exposição. E foi ali que eu entendi que eu poderia ter alguma vontade de ir mais para a área de gestão, de liderança, de liderar processos, enfim, seja o que for. Depois de lá, eu passei pela Saint-Gobain, né? Depois... que foi, né, o meu maior período aí, foi onde eu conheci a Juliana. E lá também, a ideia era que eu implementasse o processo, né? Então, a gente implementou um processo, fez um trabalho muito legal de planejamento de demanda lá. E lá foi, efetivamente, que eu tive uma equipe, né? Então, foi lá que eu vi os percalços, né? Os percalços, mas também o prazer de liderar pessoas, né? Então, eu tive uma equipe que me ajudou no início, depois a equipe aumentou. E acho que, em resumo, seria isso, como eu iniciei e como, né, os meus últimos passos. Aí. Me fala mais sobre o percalços, né? Que eu ia te perguntar, quais foram os desafios? Não só como os desafios de você galgar, você fazer esse trajeto, mas quais os desafios de você como mulher? Estar à frente de uma equipe e, como você falou, né? Mudou, começa com uma equipe, depois muda outra equipe, troca de pessoas, homens, mulheres, estagiários. Sim, exato. Eu acho que gerações diferentes, né? Gerações diferentes. Eu comecei liderando uma pessoa, Jorge, então eu acho que o maior, quando você inicia, né? Você sendo mulher, uma mulher negra, eu acho legal frisar isso, porque assim, não é... A gente passa por alguns processos que não são, como vou dizer, diretos, né? Então, assim, às vezes é uma coisa ali, né? É uma interrupção numa reunião que você tá falando, a pessoa te interrompe a todo momento. Você tá explicando alguma coisa, algumas pessoas querem reforçar o que você acabou de explicar. Existe até um estudo sobre isso, super sério, um artigo, né, que fala disso. Que a gente passa muito, e até a gente entender que são as pequenas coisas que fazem você não ganhar credibilidade, né? Então, acho que no meu início, meu ponto foi esse, né? Meu percalço foi esse. Eu mostrar que eu era capaz, sim, de gerir uma equipe, né? De ter uma equipe, Mas enfim. deixa eu só abrir um adendo aqui. Normalmente, eles fazem isso porque vê como sexo frágil? Eu preciso completar o que ela falou, porque senão não dá responsabilidade? Eu não sei. Existe eu não sei ao certo o que sabe, Jorge? Mas eu sempre me senti muito, no início, como se o que eu falasse
teria que ter um reforço de alguém, seja ele qual for, né? Então, eu acho que isso eu fui trabalhando, né? Sempre fiz terapia, então... Isso é importante. Não, é importante, mas brincadeiras à parte, eu acho que esse foi um dos meus maiores percalços, assim, né? E aí, o que acontece? A todo momento alguém reforçando o que você tá falando, ou o que você faz não tem tanta credibilidade, você acaba tendo uma atitude mais incisiva, né? Você tem que ser mais direta, você tem que ser mais objetiva. E quando você é mulher e você é mais incisiva e objetiva, né? Sempre vem aquela determinação que você é uma pessoa reativa, né? Que você é brava. Os feedbacks. Exatamente. Eu trabalhei muito nos feedbacks que eu entendia, né? E que eu fazia sentido, né? Não foi tudo flores, ainda não é, né? A gente tá em processo de desenvolvimento a todo tempo. Exatamente. Mas hoje eu consigo entender que algumas coisas são mais o que o nosso ambiente cria, né, de você, do que realmente você é. Então, eu acho que é importante a gente saber distinguir. Não, realmente, isso aqui, eu sou assim, né, e esse daqui não, eu não sou assim, né? Eu estou tendo esse tipo de atitude porque, enfim, é uma defesa, ou eu tenho que ser assim, né, senão eu vou sobreviver, enfim. Acho que... Mas isso ao longo de toda a minha carreira, né? Isso é legal falar que o ambiente molda um pouco você e você molda um pouco o ambiente. Você acha que tem esse equilíbrio entre os dois? Você consegue... Eu vou melhorar a minha pergunta. Você acha que a sua postura, a sua personalidade, vamos colocar, a sua personalidade, a sua postura, a sua presença, não só como mulher, tá? Sim, assim, sim. como líder mesmo. Sim. A sua presença consegue moldar um ambiente que às vezes não está encaixado com o que você acredita de valor? Sim, eu acredito plenamente nisso, Jorge. Eu tive experiências que me mostraram isso, né? Eu posso ser como eu sou, né? E o ambiente ser muito, vamos dizer assim, agressivo, duro, enfim. E eu trazer para minha equipe uma segurança psicológica, que eu sou assim, né? Eu gosto de dar essa segurança, eu gosto de estar próxima, eu gosto de fazer conexão, né? Eu gosto de saber um pouco da família, porque eu acho que é um conjunto, né? A empresa vai ser de uma forma, mas a minha forma de liderança é a minha forma de liderar. E às vezes é isso que dá certo, né? Essa junção um pouco dos dois, né? Isso é legal. É bom entender, porque eu tenho também essa mesma visão, que eu consigo mudar o ambiente, mas tem ambiente, não sei se você concorda comigo, tem ambiente que é duro, né? Sim. Cara, não tem ambiente que é mais difícil você colocar alguma coisa. Mas acho que está mais envolvido com a cultura da empresa do que com o próprio ambiente. Exato. A cultura... E é você se adaptar, né? Eu, ao longo da minha carreira, eu tive que me adaptar, né? No início, meu pai brincava, né? Que eu não engolia sapo. E hoje eu brinco, eu entendo o que ele falava, né? Porque, realmente, no início da minha carreira, eu não era maleável, sabe? E você num ambiente corporativo, se você não tiver o jogo de cintura... de entender qual que é o limite, né? Isso vai mudar, isso não vai, isso é cultural, eu tenho que me adaptar. Você acaba não curtindo, né? Acaba sendo um peso, né? Então, mas até você chegar nesse ponto, tem um tempo, né, de maturidade, A né? experiência conta, então. Com certeza. Teve algum desafio que você teve como liderança? Você falou, nossa, foi uma situação muito difícil para você? Eu tive algumas, mas teve uma especial que toca meu coração, que eu liderei uma pessoa que era, vamos dizer assim, mais insegura, né? E no meu começo, eu era muito insegura, né? Esses eram uns pontos que eu trabalhava bastante. E ao final, né, passou-se tempo, não era mais gestora dessa pessoa, ao final... você vê a evolução da pessoa é muito gratificante, né? No início eu pensava, eu até duvidava, né? Será que eu tô fazendo certo, né? Porque às vezes você tem que ser um pouco mais incisivo, né? Nas entregas e tal, para você ter o retorno, né? Então, quando eu tive o retorno, eu vi essa pessoa voando, né? Vamos dizer assim, né? E me reconhecendo como um ponto importante, né, desse desenvolvimento, foi muito gratificante, assim. Foi aí a minha virada, sabe? De falar... Vale a pena. Vale a pena, eu gosto disso. Nem sempre é fácil, né, mas, assim, é isso que eu quero, né? Eu quero fazer essas transformações, assim. Você legal. sempre foi uma líder em todos os momentos?
Assim, desde criança você fala assim, eu era aquela que tava à frente, que tava puxando a galera, ou não? Não, eu nunca me percebi como líder. Só que hoje, né, vendo o passado, eu nunca fui essa pessoa. Ah, você é a, né, da sala que tinha antigamente. Não, eu nunca fui. Representante da sala. Representante, não, eu nunca fui essa pessoa. Mas eu sempre fui uma pessoa que estava sempre rodeada de muitos amigos. Que fazia muitas conexões com vários grupos. Né? Eu estava no grupo dos estudiosos, mas estava também no grupo dos bagunceiros, né? Hoje, entendendo um pouco da minha trajetória, eu não era uma líder direta, né? Eu tinha uma liderança meio que indireta. E aí, ao longo do tempo, né, a gente vai se transformando e aí sim, né, com as oportunidades da minha carreira, eu fui desenvolvendo para ser uma liderança direta. Mas é engraçado esse ponto, né? Porque a gente sempre acha, né? A criança vai despertar. Às vezes desperta, mas existe uma questão que também é a liderança indireta, né? De você fazer as conexões importantes, né? Eu acho que eu era essa pessoa, com certeza. Mais nova, jovem, criança, adolescente, eu era essa pessoa. Eu falo que eu também não... Eu defendo que a liderança, ela tem a nata. Tem aquelas pessoas que são a liderança nata, que ela nasce com ela tá sempre à frente dela. E ela que precisa saber desenvolver muito bem aquilo lá. Exato. Mas eu acredito muito na liderança treinada. Eu também não era a pessoa que estava à frente, eu não era... Pelo contrário. Se desse pra tirar e deixar fora. Só que eu era a questionadora. Legal. Que eu ficava vendo a liderança e falava assim, o que eu faria se eu estivesse no lugar dele? Sim. Tanto que foi o início da minha liderança. O meu líder falava, ó, eu acho que você tá errado. Eu falava, eu acho que você também tá errado. Algumas coisas realmente eu tava errado mesmo, e outras coisas ele tava completamente certo, porque quando eu tô fora da liderança, eu tenho uma visão que não é verdadeira. Quando eu tô na liderança, eu consigo ter a visão... Tudo muda, né, Jorge? Tudo muda. Então, mas eu aprendi. Realmente aprendi muito com esses desafios que a gente passa. Sim. E, com certeza, tem muitas pessoas agora vendo, passando por esse momento. Você tem alguma dica, alguma sugestão que essas pessoas falam assim, olha, se você tá passando por isso agora, fica a minha dica. Eu acho que passar por um momento que você tá se questionando, né, se você é um líder ou não, né, se você quer ir por essa vertente ou não, eu acho que o importante é você ver quem que você tá rodeado, porque assim, Jorge, eu tive muita sorte mesmo de aparecer na minha carreira, normalmente mulheres, né, que me deram visibilidade. A maioria das vezes que eu tive visibilidade, que viram aquele ponto de desenvolvimento em mim, foram mulheres. Isso é bom citar. Eu tive, sim, chefes homens que me fizeram desenvolver, com certeza. Mas, assim, a visibilidade, enaltecer, falar, olha, não, essa pessoa tem a capacidade, normalmente são mulheres. E eu gostaria de falar que, com certeza, elas sabem quem são, né? Já tive a oportunidade de agradecer todas elas, isso é importante. Só que nesse ponto assim, você vai ter que ter um apoio bom, né, para você. Se você tá nesse momento de decidir ou não, esteja rodeado de pessoas que façam o bem para você se desenvolver, né? Não adianta você estar rodeado de pessoas que não têm o mesmo objetivo que você ou que não te coloquem para frente, né? Eu acho que essa parte de quem você tá com você ali, né, é muito importante. E eu acho que sentir. A gente sempre sabe o que a gente gosta, né? O que a gente gosta de desenvolver, né? E eu leio muito, eu gosto muito de ler, né? E tem eu não sei de quem, mas normalmente o que a gente gosta de fazer, a gente já sabia desde criança, né? E hoje eu me pego muito isso, né? Quando eu era criança, eu queria ser professora. Então... hoje eu me vejo que ao ensinar alguma coisa, realmente, eu não sou professora, mas assim, ao ensinar realmente que eu fico bem gratificada, né? Então eu acho que é você se apegar muito mais ao seu eu mesmo, que com certeza você vai ter uma resposta, se é esse o lado que você quer, né, da liderança, ou se é outra vertente, porque às vezes também não é uma liderança direta, mas você lidera, sei lá, um processo, né? Você lidera um projeto, né? Tem outras formas de liderança também. É verdade. Isso é bom, é interessante falar, porque normalmente fica aquela visão do líder, né? É quem tá à frente.
Tá bom, pode ser que você esteja à frente de uma equipe, mas Sim. sempre na frente de um projeto. Eu comecei assim também. Quando Que você legal. fala, nossa, o projeto chegou no final e Sim. deu certo. Teve todos os perrengues, mas Sim, deu certo sim, no mas final. deu Você certo. fala, nossa, como foi gratificante. E o quanto eu aprendi com isso. Exato. A diferença acho que só tá que quando é um projeto, normalmente é equipamento, é processos. Sim. Agora, quando você tá à frente de equipes, são Sim. pessoas, são sentimentos, são emoções, né? Exato, exatamente. Isso é bem bacana, que eu achei legal de entender. Porque se desmistifica um pouco a visão do líder, né? É verdade. A gente cresceu com esse negócio do líder sempre estar à frente, né? Mas você pode estar à frente de um projeto também. Exato, Isso é bem e bacana. deu uma exposição como líder, né? Então, isso é legal. E nessa sua carreira, nesse percurso da sua trajetória de carreira, você falou que começou lá atrás, né? Com telemarketing e tudo mais, e foi se conhecendo e foi descobrindo, você falou uma palavra legal, que você aprendeu e entendeu que a CLP era só uma parte de supply chain, foi uma parte que você falou, nossa, eu gosto disso. Sim. Porém, nem tudo foi flores, né? Não só Não. como a liderança, mas também de conhecimento do processo, dos procedimentos e o desafio de entrar em empresas. Sim. Quais foram os maiores assim, desafios que você teve que você falou, nossa, como foi difícil isso e eu superei? Eu acho que o meu maior desafio foi eu quebrar essa barreira que eu tinha das posições hierárquicas, né? Então, quem trabalha com essa NUMPI sabe que você tem que se comunicar em diversos fóruns diferentes, né? Eu tenho que falar com a produção ou com a logística, em alguns, né? Depende da sua operação, né? Eu tenho que falar com o operacional, eu tenho que ter uma linguagem, eu vou falar com a parte de finanças, eu tenho que ter uma linguagem, né? Eu vou falar, enfim, com a parte intermediária né, do processo, os analistas, os assistentes. Eu tenho que ter uma forma de falar com eles, mas eu também vou levar cenários para a diretoria, né? Em muitos casos, tem empresas que você leva até a nível de VP, então você tem que ter... O que é VP? Que a gente não sabe. Vice-presidência, né? Então, tem alguns casos que... Então, no meu início, eu tinha uma barreira muito grande em falar, nossa, como que eu tô nesse fórum, né? Eu tô aqui, né? Pela autoestima mesmo, né? Eu acho que era um pouco de autoestima, né? Então, e eu tive um chefe muito legal que foi me desenvolvendo nisso, né? E eu lembro até hoje que, enfim, ele me deu um feedback depois de uma reunião que eu não tinha tocado bem. Essa era a real, né? E ele virou pra mim e falou... Paula, de tudo que você apresentou, você é a pessoa que mais sabe do que você apresentou ali dentro. E foi uma virada de chave pra mim. Muito importante, que eu falei, é verdade, ninguém sabe mais do que eu que tô apresentando, né? Porque eu tocava desde o início, então eu sabia ali, né? Quais os cenários, as possibilidades. Então, eu fui perdendo essa insegurança, né? Então, no meu caso, foi a insegurança de estar em fóruns mais... hierárquicos, né? Então, acima de mim, assim. Olha que bacana, legal, porque eu tinha o mesmo problema. Sério? Eu tinha o problema de autoestima baixa, na realidade, de professor e aluno. Então, quando eu comecei na liderança, eu via que alguém estava conduzindo a liderança, para mim ele era um professor e eu era criança. Sim. Então, eu me sentia minimizado ali na mesa. Então, toda vez que eu ia colocar a minha sugestão, eu colocava com muito respeito, achando que ele sabia muito mais. E eu tive um bom líder, que ele soube conduzir isso e falou, peraí, você sabe mais da sua situação, daquela situação ou da sua profissão do que ele. Sim. Então, coloque-se como, não superior, mas como responsável pelaquilo que você está falando. Exatamente. E ninguém sabe mais. Da mesa, ninguém vai saber mais sobre você, sobre aquilo. Aí foi uma virada de chave. E foi a importância, né, de um líder, de ver... De porque foi também isso, né? Um direcionamento. Porque ele me deu numa direção também de um feedback muito ruim. Porque ele falou, olha, você passou uma informação totalmente quebrada. Exatamente. E você sabe da situação, por que você não passou? Daí eu falei, aí eu coloquei bem essa situação. Aí eu vejo a pessoa ali, eu me sinto minimizado. Ele falou, não. É exatamente isso. E eu achei legal o que você falou, Jorge, você pegar o ponto do líder que foi bom, né? Porque ele viu isso e ele quis desenvolver, né? Exato. Eu acho que o nosso papel tá aí, né? A gente pegar uma coisa, ver o desenvolvimento da pessoa, porque ele poderia levar para o outro lado, né? Te expor. Troca. Que existe, né? Troca, muito. Não dá, né? E eu acho que o nosso papel tá mais aqui, né? Em desenvolver, porque você vai criar conexões, você vai desenvolver uma pessoa, né? Às vezes é só uma virada de chave, como foi a sua, como foi a minha, né? Tá aí o nosso papel, né? Como líder, assim.
É bem isso. E foi bem bacana isso aí, porque fez toda a diferença. Sim. Fez toda a diferença na minha vida, que foram pontos chaves que eu falei, foram pontos chaves que eu falei, ó, eu ia desistir. Não desistir. Não sei se eu ia desistir. Conhecendo eu não ia desistir, mas eu tava já mal, porque podia desistir naquele momento e ia tentar outro lugar. Mas a pessoa, não, peraí. Às vezes você ia estagnar. Estagnar. Né? Você não ia desistir, mas você ia falar, aqui é o meu máximo, né? Às vezes você ia estagnar, eu acho muito legal isso. Isso é legal. E como que você se atualiza pro seu mercado hoje? Tanto como líder, como na parte de supply. Na parte de supply, eu acho que as conexões com a galera de supply, né, dos meus amigos de trabalho, eu acho que é a melhor atualização, né? O que a gente está usando, as ferramentas, networking, né? Então, eu gosto de conhecer principalmente ferramentas novas, assim, porque eu acho a parte técnica de planejamento de demanda é um pouco de tempo, né? De você conhecer os produtos que você está trabalhando, né, o histórico, tanto que quanto mais tempo você fica, mais tempo você vai melhorando o planejamento de demanda, porque é isso, né? É você conhecer, mas assim, eu procuro estar sempre ligada nas ferramentas novas que estão vindo, se é aplicável ou não. Tem ferramentas agora com IA, olha, né, muito doido isso, assim. Na área de supply, é assim que eu procuro me atualizar. Você acha que a tecnologia, a própria IA, quando você iniciou, você absorvia mais ou está absorvendo mais hoje com toda a tecnologia? Eu me pergunto se a gente absorvia mais lá ou agora, né? Porque, assim, antigamente você levava mais tempo para absorver, né? Hoje eu acho que você absorve, mas você tem mais tempo para aplicar o que você absorveu e já, né, dar o gás, aplicar, implementar, né? Eu realmente fico na dúvida se... eu tenho essa dúvida também. Se eu tava mais disposto. Exatamente. Ou se tá muito rápido hoje. Exatamente. Mas ficam nas dúvidas assim. Daí eu falo, nossa, se tivesse a IA lá atrás, então eu tava voando. Exatamente. Mais ainda. Mais ainda, sim. Isso é legal. E na parte de liderança? Agora, essa parte do humano do negócio. Tecnologias e... Sim, eu acho que a parte de liderança e gestão de pessoas também é o tempo e a maturidade, né? Não tem jeito. Mas eu leio bastante e uma coisa que me interessa muito é a neurociência, né? Então, eu leio muito sobre neurociência. Eu fiz o MBA ligado à liderança para estudar mais sobre liderança, enfim, gestão de pessoas e tudo mais. E tem uma coisa que eu faço bastante, que eu vi opiniões muito contrárias à minha, para eu ter um lado diferente, né? Porque normalmente a gente sempre tá ligado com o que é muito igual, né? Então, eu sou uma pessoa bem paciente nessa questão, né? Às vezes eu ouço uma coisa que eu não concordo, mas eu consigo absorver, assim, né? Falar, nossa, tá bom, mas essa pessoa pensa assim, me conta né? mais isso, me conta mais, que isso é uma dificuldade, porque normalmente... Perdão. Qual que é a... Como humano, primeira coisa, é diferente, repudia ou nem que até próximo. Então, é uma tendência você a... Agora, se você pensa diferente, me explica melhor sobre isso daí, né? E aprender com aquilo. Sim, porque eu acho que a nossa construção neurológica, vamos dizer assim, né? Do nosso aprendizado, do que a gente tem de conexão com as pessoas, eu acho que vem um pouco do diferente, sabe? Então, assim, eu tinha dificuldade, por exemplo, muito de... não fazer conexões, mas assim, de estar num fórum, né, com pessoas muito diferentes de mim, né? Então, assim, por que disso, né? Então, eu gosto de entender, né? Por que o diferente... O autoconhecimento, no Exatamente, caso. Incomoda tanto, né? Exatamente, você tocou ao autoconhecimento. Eu gosto de ler muito sobre, né? Antes de fazer administração, eu iniciei 8 meses em psicologia, né? Então, eu fiz 1 ano também. Aí, ó, tá vendo? Talvez é um passo aí. Eu parei, enfim, para fazer administração. Mas é uma coisa que eu me desenvolvo muito, assim, que é me conhecer melhor. O autoconhecimento é a melhor coisa, assim, pra gente ter uma boa gestão, né? Eu acho que é essencial. Porque eu sempre falo que é o que eu falo e o que eu defendo. As empresas, elas são formadas por resultados. Ponto. É isso mesmo. Só que os resultados vão passar por pessoas. Se eu não potencializo as pessoas, os meus resultados não vão ser potencializados.
Eles vão ter um gap aí. Você pode até potencializar aqui. Sim. Só que você está retirando muito recurso de um lado e aqui vai ser por um tempo. Sim. Então, você acha que aí que entra muito da cultura. Se eu não aprender a lidar com pessoas, a trabalhar essa parte da liderança, a parte técnica, beleza. O mundo tá dinâmico, tá em IA, a gente tá vindo com muitas ferramentas. Só que assim, se não tiver pessoas que aplicam as ferramentas e outras ferramentas, elas não são dinâmicas que nenhum humano, né? Sim. Porque tem aquelas emoções, hora a gente consegue aplicar, hora não, e saber lidar. E porque o próprio líder passa por essas mesmas emoções exatamente. e sentimentos, né? A gente é humano, né? E essa é um desafio grande da liderança, né? A gente vê que hoje o desafio maior é você dar essa segurança, né? Psicológica, das emoções, da pessoa ser o que ela é, enfim, dela se desenvolver, né? Saiu um resultado agora que não sei quantos por cento de aumento de casos de ansiedade, depressão, né? Eu acho burnout. De burnout. Então, eu acho que tá aí, né, o nosso ponto como gestão, assim. Você já falou alguma vez assim, ó, tô cansada? Tô querendo parar? Já pensou alguma vez assim? Já. Eu já passei por uma situação bem delicada. Já parei, já dei um tempo. Já. E tá tudo bem? Tá. Foi tudo bem que eu falo assim, foi tudo bem pra você? Foi tudo bem, foi ótimo fazer isso. Porque foi parar e direcionar, eu quero isso, eu não quero isso, né? E eu acho importante a gente reconhecer que tudo bem, eu tô cansada, né? Eu cansei e eu tô cansada. Existe um nível de exaustão que a gente não entende, né, o nível de exaustão, né? Você vai falar, não, sou eu que tô fraca, né? Eu preciso de mais vitamina, me dá vitamina, né? Não, mas eu já parei, já tive esse momento da minha carreira de falar, não, eu preciso descansar, né? Não é que, eu tava cansada de trabalhar com pessoas ou trabalhar com essa não porque que eu gosto. Não era isso. Mas era o momento, né, que tava muita coisa ao mesmo tempo. Que eu acho que acontece muito também com todo mundo, mas assim, principalmente com quem passa momentos de estresse, né, muito alto. E eu parei, tive que descansar e depois retomar. O que eu achei que seria, nossa, muito difícil. Foi tranquilo, porque é isso, né? A sua experiência tá com você, né? Não tá com outra pessoa, né? Ninguém te tira isso. Ninguém te tira isso, exatamente. Agora, é uma dúvida minha, é interessante até para os homens que estão vendo. Há uma diferença em relação aos homens e às mulheres nesse momento? Do vou parar? Eu já fiz esse mesmo momento, de vou parar, tô cansado. Eu acho que, assim, as mulheres normalmente não param, né? E, assim, eu acho que não existe um diferenciamento, assim. Mas eu acho que existe um julgamento, né? É muito mais a mulher falar, vou parar tudo, eu vou parar de cuidar do meu filho, que eu tô cansada, né? O julgamento, né? Mas eu acho que pra quem eu não sou casada, né? Não tenho filhos, mas eu acho que existe um julgamento diferente, né? Quando um homem para, ele foi viver, né? A vida, né? A mulher para e falou, nossa, mas como? Deixa de cuidar de casa, filho, trabalho, né? Eu acho que existe um julgamento, sim. Teve uma experiência que a gente teve, eu e a Ju passou por essa experiência que uma época eu fiquei em casa cuidando do Miguel, que era pequenininho, e ela tinha voltado pelo mercado de trabalho, sim. E aí ela falou, ela experienciando isso. Perguntaram pra ela assim, mas e seu filho? Que ela falou assim, não, eu tô dormindo na minha mãe a semana e vou embora só final de semana, né? Sim. Foi o seu filho? Tá com meu marido. Tá com o pai, né? Mas como que ele cuida? Ué, do mesmo jeito que se eu estivesse cuidando. Eu tô à frente, que há um pré-julgamento sobre o negócio. Sim. Refazer, não é nem um pré-julgamento, é um julgamento. Porque se fosse ela respondendo a mesma coisa, não iria essa pergunta, né? Se eu falo assim, não, eu tô indo só final de semana. Exato. Legal, né? Normal pra Exato, você. normal pra você. E tá tudo bem. Eu acredito, o que eu acredito é o seguinte, realmente existem algumas coisas que vai nos diferenciar, o homem e a mulher. Sim, sim. Mas isso não quer dizer também que ela não pode fazer, se ela estiver disposta a fazer. Sim, isso a gente tinha entrado num acordo, então... Exatamente, cara, eu sou acordando com ela, né? Coisas. Exatamente, eu acho muito legal isso. E eu acho legal você compartilhar isso, porque, né, você tem seus ouvintes que tem outras famílias, né? E você compartilhando isso pode abrir a mente, né, de muita gente. A ideia é essa, porque se você resolve parar ou se você resolve fazer qualquer outra coisa, se você tá em comum acordo com quem tá aí no relacionamento, ou se não, só você mesmo, sim, exatamente, a escolha é sua. Exatamente. Acho que você pode fazer essa escolha, né? Exatamente.
Até porque quando eu resolvi falar, que eu cheguei pra Juliana, eu falei, Juliana, a diferença é que, assim, às vezes eu sou muito mais dinâmica que a Juliana. Eu falei, parei. Ela falou, nossa, você já toma, às vezes eu não tomo a decisão assim, eu vou galgando. Não, Sim. parei, preciso parar, tal. Ela falou, nossa, você toma a decisão. Uhum. Acho que há a diferença é nisso, mas Sim. se eu escolhi parar e também falar assim, se eu hoje falar assim, eu só vou cuidar de casa, quem tem que julgar? Exatamente, é vocês, né? Vocês que sabem a conta de dentro de casa, né? As necessidades de vocês. E eu acho que é um acordo mútuo, né? Quando eu precisei parar, lógico, eu tenho minhas preocupações e como qualquer pessoa, né? Eu tenho minha casa e tal. O que eu fiz foi me preparar, né? Ver o que dava, ó. É isso, eu vou parar e eu preciso agora de um momento meu para estudar, descansar e seguir, né? O caminho que eu quero. Então... Isso é legal, né? Eu achei bom entender também. E acho o legal da liderança também entender, às vezes, quando os nossos liderados chegam num momento desse, de entender Sim. e falar, beleza, o que você precisa de apoio? Exatamente. Eu posso te ajudar em alguma... Eu tive um apoio muito, muito legal, assim, entender o meu lado, entender o porquê que eu tava, né, nessa decisão. Foi muito importante para mim o acolhimento de tudo bem, eu te entendo, né? Enfim, não concordo, mas entendo. E você seguir, porque tem uma coisa que a gente ouve, né? É muito legal de um escritor, esqueci o nome dele, mas seja egoísta com a sua carreira. Acho que é Luciano o nome dele. E é isso, né? A minha carreira é a minha vida também, né? Sim. Tá tudo interligado, não tem uma coisa separada, né? Nada disso, né? Isso é legal você falar de carreira. Quais são os seus planejamentos? Qual o seu planejamento daqui pra frente? Porque assim, eu coloco muito que hoje eu tenho um outro planejamento do que eu tinha quando eu tinha 18 anos. Sim. E foi diferente quando eu tinha 35. Sim. E foi diferente quando eu tinha 38. E hoje é um outro planejamento que eu realmente fiz em concessão com as pessoas que estão perto de mim. Uhum. Eu tô direcionando a minha carreira para mais a área de gestão também e SNLP, né? Então, daqui para frente é isso. E eu também me interesso muito pela parte de mentoria, né? Então, hoje, né, eu tô me especializando, estudando muito sobre para poder ajudar ainda mais, né, nos trabalhos sociais que eu já fiz. Hoje eu tô parada nos sociais, porque até para o social você precisa... não, mas assim, de tempo, claro, né? Mas não é tanto tempo, assim, como a gente imagina, mas assim, você precisa estar qualificado, né? Uhum. Então eu quero direcionar a minha carreira mais para esse lado, né? Para a área de gestão e mentoria. E quem sabe lá no futuro, a parte de educação também que me interessa bastante. Você faz planejamento ou você vai agindo? Eu escrevo, eu não coloco o limite. Em 5 anos. Ah, você não põe prazo? Não, eu não ponho prazo. Porque antes eu colocava prazo pra mim e me causava ansiedade. Olha só. Mas aí depois eu, né, era desenvolvida. E a gente tem que aprender também que às vezes... Se conhecer, né? Entender. Exatamente. Você coloca numa sequência, às vezes não é naquela sequência, né? Quantas vezes nossa vida dá uma virada, né? Mas eu coloco, assim, as minhas metas eu escrevo. Tem metas, mas não tem prazo. Exato. Mas você não se perde? Porque assim, eu tô falando porque eu tenho metas e tenho prazo. Eu sou o cara que eu preciso disso. Sim. Seja diário, a curto prazo, a curtíssimo prazo seja o diário, médio e longo prazo. Nas minhas tarefas diárias, sim, tem prazo, né? Ainda mais quando eu tô no meu trabalho, né? Mas eu acho que nas minhas pessoais, eu acabo não colocando. Sendo bem sincera, assim, eu não coloco. Antes eu colocava, mas me gerava uma ansiedade, tipo, eu quero isso em 1 ano, eu não vou conseguir, sabe? Olha, e depois, sei lá, de meses eu conseguia, sabe? Assim, então tava tudo bem pra mim. Pra mim não é uma coisa que pega. Lógico, né, que tem todo um conceito, né, que meta sem prazo, né, mas na vida real é outra coisa, né? Diferente. Eu tenho que colocar porque eu tenho uma postura minha que é esquecer de mim e mergulhar no que eu tô fazendo. Sim. Então, se eu deixar, eu me esqueço. Então, eu tenho que colocar eu tenho que ter prazo, que daí eu vejo se o prazo vai estourar, que o prazo é 1 ano. Sim. Eu dou até uma gordurinha, porque eu sei que eu vou esquecer de mim. Daí chega uma hora falando, se eu não fizer isso, começar isso agora, não vai formar em 1 ano. Então eu coloco o prazo, por isso que eu me conheço. Sim. E eu sei que tô tão envolvido com as coisas que eu acabo esquecendo. O podcast foi um que eu lembro que
Eu vou começar em maio. Primeira oportunidade, então eu vou trabalhar para isso. E aí tem que fazer um leve planejamento ali, senão eu acabo me perdendo. Eu acho que você é mais regrado, eu tenho que ser mais regrado. Não, mas... mas acho que não. É que eu gosto de perguntar, porque às vezes fala assim, ó, eu não tenho prazo e consigo lidar. Não tô falando que é uma regra, mas que eu me conheço, eu sei que eu preciso ter, porque eu sei que eu vou esquecer de mim. Que legal. É bom você ponderar isso, né? Porque a gente também se esquece muitas vezes da gente, né? Eu o tempo todo. Se deixar, eu vou acabar esquecendo e vou deixar passar. Você falou muito sobre projetos sociais. Me conta sobre esses projetos. Como que é se envolver em projetos sociais? Pra mim, assim, eu fui buscar isso, né, do passado, né? E eu acabei vendo na minha memória que eu sempre me envolvi de alguma forma, né? Então, na escola, eu era do grupo lá que a minha escola era uma escola católica, né? Então, tinha um grupo, era de fraternidade, algo assim, né, na época. Sempre me envolvia, né, pra ir nos asilos, nas creches, a gente fazia bastante ação social. E foi por meio de uma empresa que eu trabalhei, que existe... teve um projeto mesmo, né, para mulheres, onde eles selecionaram algumas mulheres para dar a mentoria, né? Então, a gente teve um processo de aprendizado de como você daria essa mentoria, né, para as mulheres e tal. São mulheres... que estão começando a carreira ainda no início, enfim, e em situação de vulnerabilidade, né? Então, eu comecei lá e foi lá que eu falei, nossa, eu gosto disso, né? Então, hoje eu faço bem separadamente, assim, né? Não tô em nenhum grupo. Mas eu comecei... Hoje eu vejo que eu comecei lá atrás, né? Eu sempre tive essa questão meio do social, né? E às vezes a gente acha que no social a gente tem que estar inserido num grande projeto, né? Tem que estar, sei lá, catalogado numa empresa que faz... Não, projeto social às vezes é você mesmo, né? Trazendo mais diversidade para sua equipe, talvez, né? Exigindo isso. Talvez você no seu dia a dia, né? Explicando para as pessoas que estão ao redor, né? Enfim, sobre... as questões sociais, seja diversidade, mulher, negros, enfim, seja qual for, né? Eu acho que quando a gente fala projeto social, a gente sempre chama uma coisa grande, muito né? grande, né? E eu entendi que não precisa disso, né? Eu posso estar com uma mentoria com 2 pessoas e eu estou fazendo um projeto que para mim é social, né? De retornar o que hoje eu tenho de conhecimento para a sociedade. Legal, isso é bom entender. Uma outra visão também sobre o projeto social, porque realmente quando eu tenho na minha cabeça projeto social é uma coisa muito grande, estruturada. Tem que ter, né, o aporte. Não, a gente pode fazer com pequenas coisas mesmo, né? Você doar 2 horas do seu dia, 1 hora do seu dia, né, para ensinar alguém, ou às vezes nem é ensinar, mas influenciar outras pessoas a entenderem contextos de outras pessoas, né? Eu fico muito feliz, assim, eu tenho amigos que conseguem ver outros lados, né? Um pouco mais privilegiados, mas que entendem os que não têm tantos privilégios, né? E eu fico muito feliz, assim, de fazer parte, de alguma forma, dessa mudança de mentalidade, né? E falar, nossa, essa pessoa pensava assim e agora pensa diferente, né? Não que eu esteja 100% certa, mas... é muito legal você ver que você influenciou de uma forma positiva, né? Isso é legal, porque você começa a mostrar um outro lado que a pessoa ainda não conhecia. Exatamente. E você também aprende muito quando você tá com uma mentoria dessa? Muito. Eu acho que eu aprendo mais do que elas. Eu tive, assim, as 2 principais, assim, foram bem gratificantes, assim, né? Eu me emociono sempre no final, né? Não tem como. Mas é muito legal você ver a sua história... nas meninas, né? Você vê uma parte que naquele momento ela tá passando, que você passou também, né? Que para ela naquele momento é tão difícil você dar um direcionamento mesmo, né? E falar para ela, calma, isso não é o fim do mundo, né? Sim. E eu acho muito importante essa parte, é uma parte que me interessa bastante, assim. Hoje o projeto social, você falou assim, ainda é pouco, mas o quanto ela é gratificante na sua vida como pessoa, você fala assim, nossa, é isso, você falou um pouco, que você vê nelas, né? O quanto que você vê nelas essa mudança e o quanto você fala assim, nossa, tô vendo que esse negócio tá dando caminho pra minha vida. Normalmente são 12 sessões, 12 sessões, uma por mês, normalmente, né? Depende do projeto. O que é mais gratificante é você ver como ela chega e como ela tá no 12º do mês,
né? Chega sem esperança, é isso, não sei se eu vou estudar, tenho que trabalhar, não sei se dá. Aí tá no 12º mês, não, vou fazer a minha inscrição na faculdade tal, não sei o que eu vou tentar Enem, que não sei o que não sei o que lá. Eu acho que tá nos pequenos passos, né? Tem sessão que ela chega desacreditada de tudo, né? Porque as meninas em situação de vulnerabilidade, elas têm muitos problemas familiares, né? A condução da família é diferente, né? Então, isso acaba interferindo totalmente, né, na vida, desculpa, da jovem, né? Então, quando você tá lá falando com ela, você tem que um pouco separar. Tudo bem, você tem esse problema, vamos ver o que a gente pode fazer. Dá pra fazer? Não, não dá. E agora você tem sua vida. Porque muitas vezes o que eu vejo, que é muito gratificante, é que aquelas meninas vão ser o ponto de mudança para aquela família, né? Vai ser uma menina que tem a oportunidade de fazer uma graduação, né? Que é uma família que não teve a oportunidade de estudar ou se graduar e que pode ser um ponto de mudança, né? E elas acreditarem que elas podem ser o ponto de mudança é o mais incrível. Ela, não, realmente, dá pra mim, né? Eu vou fazer. Né, tem uma menina que eu mentorei, ela me mandou, tô no 2º ano, né, da faculdade e tal, olha que legal. Na época que a gente começou, tava no início de pensar se iria, né, então é muito legal. É legal que ela já chegou no 2º ano, você vê que ela já desenvolveu, você ajudou. Sim, aquilo. Exatamente. Aconteceu algo que você falou, nossa, não aconteceu como eu pensei que eu podia ajudar? Ainda não, mas eu acho que assim, é de pessoas, né? Dá pra comparar. Dá pra comparar, né? Tem pessoas que entendem aquele movimento, né? Tem pessoas que, assim, estão lá só pra estar, né? E isso é de pessoa. Você consegue plantar uma semente, né, Jorge? Mas você não consegue regar pra pessoa, né? Isso é bom de falar, então, as né? atividades a pessoa tem que fazer, eu não consigo fazer pra ela, né? Então, a gente tem as atividades que deixa, né, para elas fazerem, né, de reflexão, tem algumas até de escrever, né? Então, é de cada pessoa de se dedicar, né? Às vezes a gente dá uma puxada maior, olha, você tem que fazer, mas de cada pessoa, né? Então, acho que tem diferenças, né, vamos dizer assim, de comprometimento. Né? É bem do líder, né? Entender como cada um tá. Exato. Eu falo que eu empurro e puxa, né? Uns você empurra, outros você tem que segurar. Senão vai muito rápido e acaba atropelando. Né? Exatamente. Isso é legal, porque, na verdade, o líder, acho que ele tem uma leve ilusão de que, como eu vou colocar a minha ideia e é de desenvolvimento, é para desenvolvimento para todo mundo. E às vezes a pessoa não é aquela que vai no ritmo rápido ou ela não tá afim naquele momento. Exatamente. Ela ainda não achou o momento, né? Ela ainda não se encontrou ali, né? Lógico, se você tá numa empresa e você precisa, né? Às vezes né, a gente vai pro drástico, que não dá mais. Você vai tentando, você vai pro drástico. Mas quando você tá num processo de mentoria de desenvolvimento, não adianta você... tá bom, você não tá fazendo atividades, eu vou parar tudo aqui. Não é esse o meu objetivo, né? Meu objetivo é chegar até o 12º encontro, ter transformado alguma coisa ali, né? Fazer com que elas tenham pelo menos um direcionamento profissional. Exato. Sair daquela... Profissional e de vida. De vida também? De vida também. É de mudar um pouco as perspectivas ali que elas estão inseridas, sabe? Às vezes é mais de vida do que só profissional. Porque o profissional, ela pode mudar amanhã. Queria fazer esse curso, não quero, sabe? Mas, assim, é possível fazer... Se eu trabalhar tantas horas e tem um desconto, não sei aonde que eu vou conseguir. Aquela pessoa fez, sabe? Ela mudar as perspectivas dela. É só jovens? Sim, só jovens. Ainda... vou trabalhar para conseguir, né? É um negócio legal, né? Com mais experiência assim, a longo prazo, né? Cabeças totalmente diferentes, né? Totalmente. Eu fico imaginando alguém em vulnerabilidade, só que não jovem. Exatamente. Quanto tempo mais ficou ali, né? Sim, exatamente. No momento eu só trabalhei com jovens. E gosta? Gosto. De ser jovem? Por ser jovem ou não? Eu não, foi o que apareceu, né? Não sei como seria, mas eu quero trabalhar com outras faixas etárias também.
Eu quero, é um projeto meu aí. Legal. Bacana, porque você já Pessoal. falou até sobre essas jovens que você passa, que essa experiência de uma mocinha que você pegou, ela não estava nem disposta a fazer algo e agora já está no segundo ano. Exatamente, E exatamente. pra Paula, o que é isso dentro da Paula? Como que reage isso? Como profissional, fala assim, nossa, isso me motiva aí. Eu não tenho como fugir, né? Eu gosto do desenvolvimento e das pessoas, né? Tudo que é ligado eu acho que vem daquela Paula criança de professora, de ajudar, né? Eu tenho muito do ajudar, de colaborar. Para mim, isso é transformador, assim, né? Eu me emociono a todo momento que eu penso, né? Então, eu sou assim, eu sou de ajudar, até no trabalho mesmo, né? Eu vou colaborar, eu não sou aquela pessoa que vou te expor no último momento, sabe? Assim, eu acho que pra mim, internamente, o que muda é assim, eu transformei alguma coisa, sabe? Assim, eu não fiquei parada só vendo. Eu tive situações, Jorge, de pessoas que não eram da minha área e eu puxar e falar, eu vou te ajudar, né? A gente, depois do horário, a gente vai estudar isso, vai fazer isso e não precisa divulgar pra ninguém, sabe? Ninguém, sabe, assim, e eu tenho essa coisa que é meu. Eu gosto de fazer O isso. bastidor do negócio. Exatamente. Você tem dica pra alguém que hoje não trabalha com uma parte social, só tá na parte administrativa ou da própria família? Você já deu uma dica boa, que não precisa ser um projeto social grande. Eu posso fazer o meu social. Exatamente. Mas você tem mais dicas de pessoas assim, olha, a Paula agora me acendeu uma luz sobre projetos sociais. Você tem dicas sobre... Eu acho que a dica principal é essa, Jorge. Não pense que um projeto social é uma coisa grande. Começando pequeno. Você quebrou a minha já em relação a isso, porque na minha cabeça era sempre pensar num projeto grande. Não, eu acho que tinha um gestor nosso da empresa que eu trabalhei que ele falava uma coisa muito legal. Ninguém chega no 10 antes de passar pelo 7. Eu já ouvi essa fala. A gente fala isso a todo momento e é a pura verdade. Então, assim, não pense que é no grande, sabe? O que eu posso fazer para transformar meu ambiente? Tá legal isso? Acho que a gente, como gestor, né? Os gestores, você olha para a sua equipe é o reflexo da sociedade hoje? Tem certeza, né? Quantas mulheres tem na sua equipe? Né? Quantas mulheres negras ou homens negros? Quem tá na liderança? Será que não dá para deixar um pouco mais diverso? Ah, eu não consigo contratar porque não tem qualificação. Não tem algo que você pode mudar para essa pessoa, para você qualificar ela? Né? Eu acho que é as pequenas coisas, assim, né? Se tem alguma coisa que você pode doar de você, do que você sabe, para ensinar essa pessoa e ela chegar na qualificação que você quer. Às vezes, realmente, uma pessoa, para você diversificar a sua equipe, você realmente não consegue a qualificação. Mas será, eu vou dar um prazo para essa pessoa de 6 meses para ela ter, né, a qualificação que eu preciso. Eu acho que essas pequenas coisas, sabe, Jorge? E se você sente vontade de fazer, faça. Não espere algo grande. Tem tantas... Vai lá na internet, tem várias pessoas, vários sites que você pode se voluntariar. E eles colocam quantas horas vai ser por semana, quantas horas por dia, o que você pode ajudar. Enfim, tem várias coisas, né? Bacana. Isso é legal. Isso falando em carreira, mas tem milhares de outras coisas, né? Acho que é mais entender qual que você gosta mais, que projeto que você quer fazer. Exatamente. Acho que é mais entender qual projeto que você quer estar envolvido. Sim. E em cima disso mergulhar de alguma forma e conhecimento. Exatamente. E comece. Comece como dá. Ah, tu quer começar com tudo perfeito? Não, comece com o que tem, sabe? Eu não tenho... É isso que você tem para começar, é isso que eu vou começar. Eu acho que o start é o principal. Como foi na vida profissional, né? A gente começou. Exatamente. Bom, é uma outra visão bacana sobre o projeto social, hein? Sim. Isso é bem bacana. Gostou do bate-papo? Adorei, muito legal. Fluido, muito né? legal, muito legal, muito fluido. Eu tô aqui... A gente vai indo. Bacana. Muito legal. Isso é legal. É muito bom ter a sua presença aqui, porque, como eu falei, 55% do meu público é feminino e é bom entender que o quanto não vai ser fácil. Sim. É desafiador, sim. Tem umas dificuldades ainda intrínsecas na nossa sociedade, mas que é possível, sim. E sim. que uma dúvida agora pra gente encerrar aqui. Tá mudando mesmo? Essa visão? Tá acontecendo essa mudança? Sim.
você diz na mudança Da mulher da inserida mulher. Sim, na com certeza. liderança, Com certeza, eu trabalho. vejo pela minha experiência, né? Quando eu comecei, eu não tive nenhuma liderança, nenhuma gestão feminina. Não Nenhuma. Eu fui começar a ter uma gestão feminina lá em 2012, 2014, né? 10 anos. E de lá pra cá eu só tive gestoras mulheres, a maior parte. Nas multinacionais já está bem Isso. mais à frente. Já. Eu acho que tem mudado e eu sempre penso, assim, que é importante a mudança e é importante a gente não retroceder, né? Existem trabalhos bem importantes em empresas sérias, né? Que eu tive o prazer de trabalhar, de pessoas liderando isso, principalmente na parte de RH, entendendo e liderando isso com seriedade, né? Isso é importante porque é difícil, né? Às vezes você tem que... eu vi as dificuldades, assim, principalmente do RH não, de levar a ideia, assim, para os outros âmbitos, né? Então, é isso que a gente vai fazer porque a gente precisa de mais diversidade, né? Então, é um papel bem importante, principalmente, né, da área de desenvolvimento, né? E a gente, como liderança, tem que apoiar isso, né? Legal. Bom saber que está mudando. Bom saber que já mudou, né? Mas que tem Precisa bastante coisa, né? Precisa, claro. Mas eu vejo que até eu mesmo, né? Eu, na minha carreira, eu tenho... Desde 2009, vamos contar, né? 2009 em supply, mas eu nunca vi uma mulher negra na liderança. Nunca vi onde eu trabalhei, né? Então, assim, aos poucos a gente tá mudando alguma coisa assim. Isso é legal. Isso é bom. É bom saber que tá mudando. Sim. Paulo, muito obrigado pelo Obrigada bate-papo. a você, Jorge. Adorei. Isso é legal. Vai voltar, né? A gente vai fazer um bate-papo só de mulheres agora. Com outros temas, outra visão, mas muito obrigado pela sua disposição de estar aqui, muito obrigado por ter ajudado o meu público, não só feminino, as pessoas que estão assistindo aqui, Sim. com a ideia de fazer um mundo melhor e uma liderança muito melhor. Muito obrigado mesmo. Sucesso, adorei participar, muito obrigada, muito Jorge, obrigada pessoal, mesmo. muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você gostou, se não gostou também, comenta aqui embaixo. A gente vai dar as devidas respostas. A gente vai agradecer pela sua atenção. Muito obrigado por estar até aqui. Espero que tenha ajudado. A experiência da Paula faz com que você tenha outra visão de mundo, assim como eu aprendi também. Então, muito obrigado mesmo. E até o nosso próximo episódio. Até mais. Tchau.